Olá, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Vamos refletir três temas em São João que têm algo em comum. Vamos refletir sobre Jesus, o pão da vida, capítulo 6, Jesus, luz do mundo, no capítulo 8, e Jesus, o bom pastor, no capítulo 10. O que esses três capítulos têm em comum? A palavra eu sou. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. O que esta palavra significa para nós e o que significa na boca de Jesus. Eu sou Paulo Martins, professor, estou aqui para poder refletir com você esses temas tão importantes na Sagrada Escritura, certo? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Senhor, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a vossa palavra, Senhor, seja a luz para os nossos passos. Rogamos a Virgem Maria, educadora da fé, que caminhe conosco nesse itinerário de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome comigo, então, o Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos trabalhar hoje. O capítulo todo, 6, está no entorno do Jesus, o pão da vida. E ele vai fazer um caminho pedagógico dentro dessa etapa de apresentação, de apresentar a si mesmo, né, como o pão da vida. Então, nós vamos iniciar no versículo 35. Esse versículo 35, ele já vai começar dizendo, eu sou o pão da vida. Para nós, esse eu sou parece algo tão simples, mas essa palavra, ele tem um significado muito grande no judaísmo, porque a expressão eu sou está dedicada exclusivamente ao Deus que se revela a Moisés. Quando Moisés, inseguro, ele é enviado ao faraó, ele diz, mas a quem que eu vou apresentar? E é justamente esse texto de Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele vai falar. Moisés disse a Deus, mas se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que devo responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, envia-me a vós. Dá para perceber que aqui é o próprio Deus dizendo a Moisés, revelando a Moisés, dizendo, vai lá e diz que o eu sou está enviando vocês. Por que essa expressão? Essa expressão, eu sou, está no presente. O verbo está no presente. Para mostrar o quê? Que o nosso Deus é o eterno presente. Ele não é passado só, esse contexto de passado, que nós entendemos no cronos, no tempo nosso, passado e futuro. Deus é o eterno presente. Então ele se apresenta assim. E nesses três capítulos, Jesus vai dar esse destaque. Ele vai se apresentar como o eu sou. Dá para imaginar na cabeça do judeu essa compreensão que até então de um Deus monoteísta, né? De um único Deus, é o culto ao Deus monoteísta judaico, a um único Deus. De repente, vem alguém e diz, eu sou. Na cabeça deles, olha, se aquele Deus se revelou como eu sou, agora vem outro se revela como eu sou, então já não é mais um Deus, são diversos deuses. Eles rejeitam esse contexto porque rejeitam o politeísmo do entorno vivenciado por outras civilizações, aqui mesmo até a civilização romana, com diversos deuses.
Então, eles não admitiram que Jesus se colocasse usando o nome de Deus. Isso criou maior crítica e até culminou para a morte de Jesus ele colocar-se como Deus. Mas Jesus é firme e agora ele faz um caminho pedagógico. Esse capítulo 6, por exemplo, ele começa com a multiplicação dos pães. Se tomarmos o capítulo inicial, não é objeto agora imediato do nosso conteúdo, mas para entendermos. Ele começa de uma forma pedagógica, pela multiplicação dos pães, a mostrar que ele tem poder para realizar isso. E, naquele momento, o pão ele é material, é um pão humano, um pão que alimenta o ventre. E, obviamente, quem come deste pão vai voltar a ter fome, né? E é justamente esse diálogo que Jesus está tendo com aquelas pessoas, quando eles, ao perceber que voltariam a ter fome, eles permanecem, vão até Jesus e diz, dá-nos, Senhor, no versículo, finalzinho do versículo 33, dá-nos, Senhor, deste pão. Dá-nos, Senhor, deste pão. Eles percebem, eles estão falando já do pão que Jesus se revela, como eu sou o pão da vida eterna. Porque eles percebem que aquele pão, ele acaba, sacia e encerra, e cessa. Agora, o pão que Jesus der, ele é o pão para a vida eterna. Ele vai dizer, quem vem a mim não terá mais fome, e que quem crê em mim não terá mais sede. Olha que interessante. Ele usa aqui duas afirmações. Quem vem até mim. Então percebamos que Jesus multiplica os pães. E agora as pessoas vêm até ele. Ou seja, ele atraiu a atenção do público. Era o que ele queria. Agora, ao vir até ele, com a intenção do pão humano, que vai passar fome de novo, Jesus se revela como o pão que vem do céu, como o pão da vida, né? E aquele que vem a mim, portanto, não tem mais fome, aquele que crer em mim. Então, é preciso vir até Jesus e crer em Jesus para que receba deste alimento espiritual. E dentro dessa etapa pós-multiplicação dos pães, então, começou esse caminho pedagógico, Jesus se apresentando também, logo mais aqui no versículo 48, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Repete, nós vamos perceber que no versículo 35 ele vai dizer, eu sou o pão da vida, e fala de vir até ele. Nesse segundo momento, versículo 48, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Aí Jesus abre uma outra página dessa reflexão, que é a respeito do maná. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Jesus agora faz uma alusão para eles terem uma memória muito aguçada, e quando saíram do Egito, eles estavam no deserto. E ali, ao passar as dificuldades do deserto, estava a fome, a necessidade humana, natural. Eles começam a murmurar contra Moisés. Olha, tirou do Egito, trouxe-nos para o deserto, e agora não temos o que comer. E com isso, Jesus faz uma referência ao pão, ao maná. Maná, que quer dizer um alimento, era no deserto, a noite alta, a madrugada, era muito fria. E ao amanhecer, ela produz como se fosse uma resina sobre as pedras. Essa resina sobre as pedras, eles rasparam essa resina e assavam no forno e tornavam um pão, então chamado de maná. Era um pão liso, sem fermento, e ali eles saciavam a fome todo dia. Eles tinham que ir até os espaços abertos e ali raspar e tirar esse alimento para se manter por aquele dia. Obviamente, como diz Jesus aqui, eles comeram do maná no deserto e, no entanto, morreram, que era um alimento apenas para uma saciedade humana. E Jesus reafirma novamente,
aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então, a princípio, eles estavam fazendo justamente essa ligação de que Jesus está se referindo à sua palavra, à sua mensagem, a uma mensagem de vida eterna, que não deixa de ser verdade. Porém, Jesus agora chega no ápice. Vejamos bem o caminho pedagógico. No primeiro momento, ele se revela como o pão do céu e é preciso vir até ele e crer nele. No segundo momento, ele faz uma alusão ao deserto, ao maná do deserto, que os pais comeram e morreram. Agora ele chega no ápice, no versículo, a partir do versículo 51, acompanhe comigo, ele chega no ápice dessa informação, quando ele vai dizer, e repetindo, eu sou o pão vivo, pela terceira vez que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Até ele foi repetindo isso ao longo do texto. Mas agora ele traz um elemento novo. O pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Agora já mudou. Na multiplicação dos pães, no início do capítulo 6, é o pão multiplicado, sacia. Jesus atrai sobre si aquela multidão. E ele começa a ensinar, então, dizendo que ele é o pão do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Ou seja, aquele que vive da sua palavra, da sua mensagem, vai viver eternamente. Então, ele começa a aproximar as pessoas de si, nessa compreensão. Agora ele chega num ápice, dizendo que aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne. Agora o judeu ficou meio assustado. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Porque, obviamente, essa expressão comer da carne e beber do sangue, obviamente, faz uma referência a um canibalismo, a uma antropofagia, que é comer carne humana. Isso aí é altamente rejeitado no judaísmo. Mas Jesus continua dizendo, quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja bem como que Jesus, na pedagogia, entrou naquilo que ele queria chegar antes de sua morte, para que a comunidade ali nascente, até os próprios discípulos ficaram chocados com essa informação, começassem a entender algo que estava muito além do que eles poderiam compreender. Jesus estava apresentando algo pedagogicamente para que quando na última ceia ele celebrasse, ele dissesse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, eles entenderiam o que Jesus quer dizer. Porque não é apenas uma comparação, um talvez seja, um símbolo. Não, não. Ele está dizendo, isto é a presença real dele nesse alimento. Mas por que ele culmina com essa informação? Quando ele vai dizer, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui está uma chave de leitura importantíssima, porque o acesso ao reino de Deus não será feito por outro caminho que não seja Jesus. Então, Jesus, ele não é apenas uma porta, ele usa isso como um simbolismo de passagem, mas aqui no Pão da Vida, no discurso, ele vai dizer que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue, este permanece nele, ou seja, em Jesus, e Jesus em nós. E culmina com o versículo 57. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Essa chave de leitura é muito importante. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Ou seja, a vida eterna só é conquistada por Jesus.
Então, é como se nós tivéssemos que entrar em Jesus, porque quem se apresenta ao Pai é Jesus. Então, é como se tivéssemos de entrar pelo Pai. E de que maneira entramos pelo Pai? Ao contrário, é quando Jesus entra em nós. Olha que maravilha percebemos essa etapa pedagógica de Jesus, o que ele nos apresenta. É preciso, a partir, quando ele se revela como o pão da vida, a partir dessa revelação, Jesus não quer apenas, como o Emmanuel, viver um Deus conosco. A palavra Emmanuel, um Deus presente no meio do seu povo. Ele vem até nós como um Deus presente no meio do povo, mas ele quer ser agora um Deus em nós. Um Deus em nós. Ou seja, pela Eucaristia, esse Deus, ele habita em nós. Jesus está se revelando aí como um alimento por isso. Porque ao estar em nós, quem vai se apresentar ao Pai é o próprio Cristo. Por isso, ao estar em nós, ele tem como se apresentar ao Pai. Estão me entendendo? Olha que grandeza da importância deste eu sou o pão da vida. Então, lembrando, a palavra eu sou, que vai aparecer nas três reflexões, ela faz referência ao eu sou apresentado no Êxodo 3, o Deus que se revela a Moisés manda dizer, fale que o eu sou te enviou. Hoje esse eu sou está se manifestando como alimento, como pão. Muito mais que estar conosco, ele quer estar em nós. Que essas palavras possam iluminar o nosso caminhar. Peçamos ao Senhor que ele nos ajude, nos dê o seu Espírito Santo, que é só o Espírito Santo que revela a verdade de Jesus, que pode nos dar essa consciência de valor dessa palavra, iluminando para que a palavra conduza os nossos caminhos. Por isso, Senhor, nos pedimos, vinde nesse momento sobre nós, envia o teu Espírito Santo, para que a Santa Palavra possa ganhar vida em nós. E que este Jesus que se faz alimento, quer estar em nós, para se apresentar ao Pai. Nós pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, educadora da fé, que nos ajuda a fazer esse caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi importante para você essa reflexão? Sim? Então, ajude-nos a evangelizar, divulgue, envie para os amigos, de modo que possamos essa evangelização acontecer. E deixe aí o seu like de participação. Um grande abraço, até a próxima formação.